toca os corações, toca as vidas com poder, toca as vidas com graça, que de fato os meus irmãos saiam daqui cheios do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que não haverá nada que impedirá o mover de Deus na vida dos meus irmãos. Eles experimentarão e serão tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, que nada venha impedir o mover, a presença, o toque do teu poder, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber o toque do céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: acabou o jejum. Fala para ele: pena que acabou o jejum. Mas vai ficar uma coisa: o mover da presença de Deus ficará sobre a sua vida todos os dias da sua história nesta terra. Isso é poderoso demais, porque o jejum, ele tem um objetivo de ensinar. E eu quero que você hoje, quero passar rapidamente jovens, eu gostaria que você hoje recapitulasse comigo, de uma forma muito prática, todos os capítulos do livro. Porque se existe uma coisa importante na minha vida e na sua vida, é a presença de Jesus. Não existe nada mais importante, nada mais excelente, nada mais alto, nada mais poderoso do que fluir na presença e sentir essa presença. Essa presença te conduz a coisas poderosas. E quando falamos de presença de Deus, é algo muito subjetivo. É algo que você pode falar de várias maneiras. Se eu perguntar para o Rodrigo o que é presença de Deus para ele, ele vai ter uma argumentação. Se eu perguntar para a Rai o que é presença de Deus para ela vai dar outra versão. Porque presença de Deus é algo muito amplo, que é difícil de se explicar. E Deus, com a graça dele, deu como posso dizer, uma forma de explicar para nós, através do pastor Wilson, de forma muito simples. E eu quero que hoje você saia daqui sentindo, começando a partilhar, a viver, a experimentar dessa presença de forma ativa na sua vida. Por isso que vamos terminar com oração, com poder e com unção. Quantos querem a presença de Deus sobre a sua vida? Diga aleluia. Quantos querem sentir o poder de Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Então se prepare que você vai receber. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, abre os corações agora, para tocar e ser tocado pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite Teu Espírito se mova poderosamente, em nome de Jesus. Então, o pastor Wilson começou falando do jejum, sobre a presença. Então, de uma forma que todos nós vamos concordar, o que é presença? O que é a presença de Deus? É Jesus morando, habitando dentro de nós. Então, você vai concordar comigo que uma forma de definir presença é Jesus estar morando dentro de mim. E eu sentir essa presença aqui dentro, de tal forma que ela muda completamente a minha vida. Então, o pastor Wilson começou a mostrar esse Jesus para nós como presença e como a gente pode identificar essa presença em nossas vidas e também na palavra de Deus. Então, no primeiro capítulo, ele mostrou claramente que Jesus, ele não é o gênio da lâmpada mágica. Ele mostrou que Jesus, ele é o Senhor da glória. E há uma diferença muito grande sobre isso, entre ser o gênio e ser o Senhor da glória. Os dois têm poder, mas só que o gênio da lâmpada mágica, ele está disponível para satisfazer os seus desejos. E o Senhor da glória, ele está disponível para receber a glória para ele. E nós, como cristãos, se queremos de fato avaliar e valorizar a presença de Deus, precisamos enxergar Jesus como o Senhor da glória, não como o gênio da lâmpada mágica. Eu tenho usado muito a expressão, usar Jesus como prateleira. Então você vai na gôndola no supermercado, ou vai em algum um McDonald's, e você vai lá no cardápio escolher um produto que vai satisfazer a você. Mas só que esse tipo de comportamento é fazer de Jesus colocar Jesus numa caixinha, num quadrado, de tal maneira que ele só vai satisfazer os seus desejos. Não,
Se você quer desfrutar da presença, se você quer viver a presença de Deus de forma plena e completa, você tem que reconhecer que Ele merece toda a honra e toda a glória. Você tem que reconhecer que somente nele você vai encontrar toda a satisfação para a sua vida. Então, quando você vê a Jesus, quando você entra na presença de Deus, você entra com o objetivo: eu quero glorificar o meu Deus, eu quero reconhecer que Ele é tudo na minha vida. Quando você faz isso, a presença dEle se manifesta na sua vida. E é tão precioso isso, que entra no capítulo 2, o pastor Wilson, e a palavra nos ensina que só valoriza Deus como o Senhor da glória aquele que enxerga nele como uma grande pérola, alguém importante, alguém que tem alto valor. Então, de forma natural, eu quero te falar, não existe nada mais importante do que minha esposa, naturalmente, neste mundo, do que os meus filhos, e viver a igreja. Então, se alguma coisa quiser concorrer contra eles, vai ter problema, porque a igreja, os meus filhos e minha família, minha esposa, é a coisa mais importante que eu tenho. Mas só que quando nós colocamos no âmbito espiritual, Jesus tem que ser esse maior valor na sua vida. Porque se Ele não é esse maior valor, automaticamente tudo vai destronar, tudo vai tirar, colocar Jesus em segundo plano. Então um exemplo claro disso é quando as pessoas elas têm um hábito de colocar o trabalho na frente de Jesus. Ela tem um hábito de colocar a família na frente de Jesus. Eu já falei para minha esposa, para meus filhos, não existe nada, nem vocês, que me tirem da presença de Deus. Se em algum momento vocês falarem para mim, entre Deus e nós, Pai, quem você escolhe? Eu falo: filho, com muito choro, eu vou escolher Deus, porque Deus é a pedra preciosa, e quando eu entendo que essa pedra preciosa tem valor para mim, com Ele, eu tenho o poder de mudar o coração dos meus filhos, eu tenho o poder de mudar o coração da minha esposa. As pessoas não entenderam, colocar Jesus como pedra preciosa, é colocar Jesus como aquele que vai mudar a sua história, aquele que vai mudar a circunstância. Filhos não mudam a circunstância, esposa não muda a circunstância, um futuro casamento não muda a circunstância, o seu trabalho não muda a circunstância. Somente Jesus como pedra preciosa, Ele sim muda a circunstância da sua vida. Aleluia. E isso é importante, porque se Ele é importante a esse ponto de nada concorrer, você vai entender o que é ressurreição e vida. Você vai entender o poder que tem Jesus de ressuscitar as coisas na sua vida. Só olhar para você. Por que você aceitou Jesus? Porque você mudou aquela tristeza, aquela angústia, aquele arrependimento, aquele mal-estar que você tinha antigamente, e hoje na presença de Deus é diferente. Porque em algum momento você estava morto, algum momento você estava desiludido, algum momento você estava ansioso, querendo se suicidar, acabar com a sua vida, não tinha mais sentido a vida. Quando você encontrou essa pedra preciosa, Ele vem com poder e unção e ressuscita os seus sonhos, ressuscita a sua esperança, ressuscita a sua vida, de tal maneira que tem uma razão para viver, Jesus. Isso é muito importante, eu e você entender, porque Ele tem poder de ressuscitar. E aí começamos a entender: uau, quando eu entendo a ressurreição, eu estou valorizando a presença. Quando eu entendo a ressurreição de Jesus, eu estou valorizando o próprio Senhor Jesus. E aí você começa a perceber no capítulo 4 algo importante que o pastor Wilson fala, que todos nós precisamos de luz para ser iluminado. Então, quando você estava no mundo, você não entendia algumas coisas, você fazia as coisas segundo o que você sentia, ou segundo o que você escutava, mas fazia as coisas simplesmente por fazer. E aqui deixa eu fazer uma pergunta para todos aqui: quantos aqui já foram para o encontro com Deus? Levanta a mão bem alto para eu ver. Grande maioria, se não for quase todos. Agora, esse encontro com Deus, quando você teve a experiência com Deus lá, Ele iluminou alguma área da sua vida? Por exemplo, familiar. Você entendeu que você estava errando na família? Você percebeu que você estava errando no seu trabalho? Você percebeu que o que você estava fazendo estava destruindo a sua vida? Quantos perceberam que a palavra de Deus lá e o encontro mudou a sua história? Diga aleluia. Quase todos, se não for todos. Por que se falou aleluia? Porque uma luz de Deus, durante 2 dias, iluminou você como você nunca foi iluminado. Então Jesus é essa luz poderosa que ilumina os seus caminhos, que evita você tropeçar. E quando você está nessa luz, meu irmão, não tem erro. Não tem erro. Eu gosto muito da palavra de Salmo 119, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu estou na presença de Jesus, quando a presença está viva em mim, é como se fosse um holofote na minha frente. Alexandre, o próximo passo é para a direita, eu vou para a direita. O próximo passo é para a esquerda, eu vou para a esquerda. Alexandre, dá um passo para trás, que daí não pode pisar, eu vou para trás. É assim que a presença de Deus me guia. Eu não vou errar os meus passos, porque Ele é a luz para a minha vida. Mas também Ele é o pão que alimenta, é o pão que me sacia. Pergunto para você, quantas vezes, quando você estava no mundo, ou vivia uma vida distorcida, uma vida fora da presença de Deus, você tinha uma fome, tinha uma necessidade, você percebia que nada preenchia você. Sabe por que você está aqui? Porque você encontrou Jesus de alguma forma, um preenchimento que tinha no seu coração, havia um vazio no seu coração, havia uma sede dentro de você, havia uma necessidade, um buraco, que somente a presença de Deus poderia preencher. E quando você veio para cá, você percebeu, uau, Ele me alimentou, a presença dEle me trouxe sustento. Hoje eu acordo feliz, hoje eu vou dormir alegre, porque eu estou saciado, eu estou cheio de alegria, eu estou cheio de paz. O alimento que é o pão da vida entrou na minha vida, e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. A presença do Espírito Santo está comigo, e essa presença está mudando a minha história, e essa presença está me alimentando. Oh, pode vir xingar, pode falar mal de mim, eu sei que eu sou filho amado, eu sou escolhido, eu sou sacerdote, eu sou abençoado, eu sou próspero. Nada pode me parar, porque eu sou alimentado pelo pão da vida. Oh, irmão, você é tão poderoso, você tem tanta convicção. As pessoas do mundo falam que crente é arrogante. Para eles, de fato, você é arrogante e eu sou arrogante, porque você tem tanta identidade, que você tem quem você é em Jesus Cristo, que nada te abala. Fala para o seu irmão, a sua identidade revela o seu alimento. Quero te falar hoje, o que te alimenta, se é a presença de Deus, você é satisfeito. E o pastor Wilson também falou sobre água viva, aquela água que mata a sede. Quem joga futebol aqui, levanta a mão. Misericórdia, os caras aqui de jogar bola. Misericórdia. Rodrigo, nem tu. Mas quem joga futebol durante muitas horas, quando ele acaba a partida, o que ele ia fazer? A primeira coisa que ele ia fazer? Beber água. Irmãos, parecem os fomeados de água. Os caras vão lá, dá licença. Lava o rosto, lava a cabeça. Parece que bebe água até pela cabeça aqui. Tanto que lava a cabeça. Por que disso? Sede. Mas a sede, ela veio por causa de uma necessidade, água viva, uma necessidade que o corpo pediu. Então Jesus é essa água viva que mata a sua sede. E a sede aponta para uma necessidade básica. Ele é o pão que te alimenta, mas é a água também que te traz, sacia a sua sede. E por último, primeira semana ele falou sobre o noivo. E a coisa mais gostosa do mundo, num casamento, é ver a noiva aguardando o seu noivo. Todos os convidados, todas as pessoas querem ver a recepção do noivo com a noiva. Isso bate o coração, é uma ansiedade que gera dentro de si. E assim, Jesus é o nosso noivo. Se você vive os seus dias sem pensar em Jesus, você não entendeu o que é presença. Você acorda, todos os dias eu acordo, Deus, quando o Senhor vai voltar? Eu estou com saudade do Senhor, eu quero viver eternamente com o Senhor. Eu entendi que essa vida no mundo não passará. Não vai de bem a melhor, não vai melhorar, vai de mal a pior. O mundo jaz do maligno, não existe nada neste mundo que possa te prender. É o Senhor Jesus que tem que ser o seu noivo, aquele que satisfaz, que é a água viva, que te alimenta, aquele que supre as suas necessidades. Então, primeira semana, nós falamos sobre isso, e mostramos para cada irmão a necessidade de conhecer a presença de Deus. Mas só que conhecer a presença de Deus é muito interessante, mas o que ela resulta na minha vida? Então todos nós não trabalhamos sem resultado, e Deus sabe disso, Rodrigo, Deus sabe disso, Rai. O ser humano, ele sempre quer um toma lá e dá cá, e é verdade, e Deus sabe que você nasceu assim. Você precisa entender por que você está envolvido nisso, porque eu preciso da presença de Deus. Então Deus, na sua palavra, Ele mostra claramente que eu e você, a partir do capítulo 8, precisamos saber qual é o resultado de viver a presença, porque eu não vou ficar gastando meus dias, gastando a minha energia, gastando o meu sono, gastando o meu domingo, sem saber o resultado que vou ter. Então, é lógico isso para você e para mim. Então Deus faz questão de mostrar para você que existe um resultado, quando você entende essa presença, quando você busca essa presença. E o primeiro resultado é que você tem foco na sua vida. Eu dei um exemplo aqui, claro, dos pais com os filhos, o Tiago, a Cris com seus filhos.
E a palavra do Senhor fala o seguinte: olha, o seu filho é herança para você, o seu filho é flecha. E é o seguinte, você pega essas flechas, você lança no caminho certo, no alvo correto. Sabe por quê? Sabe qual vai ser o seu resultado? Alegria, você será coroado, você será feliz, você vai ter orgulho dos seus filhos, e você vai ver a minha mão conduzindo a sua vida. Então, é lógico, coloca você no foco. Quando eu falei isso para eles, se eles pegarem a palavra de fato e colocar no coração, eles nunca mais vão deixar de cuidar como Deus cuida dos filhos. Eles vão olhar para os filhos dele como herança. Eu olho para o Pedro, eu olho para o Davi, eu invisto o meu dinheiro, eu invisto meus dias, eu invisto conversando com eles. Sábado a gente saiu para conversar, ter um tempo junto, cada um deles abriu o coração. É prazeroso demais, sim, é muito gostoso. Mas tem dias que a gente tem outras coisas para fazer, mas eu dou prioridade para eles, porque eu sei que a coroa da justiça, a coroa de glória, vai vir um dia. Quando eu vejo ele pregando, quando eu vejo ele tocando, já fico feliz. Imagina ele pregando. Presta atenção numa coisa: quando você investe, quando você está na presença, tem um resultado. O resultado que é o foco, coloca você na direção correta e te mostra, você vai ser abençoado, você vai conquistar. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu quero ser próspero. Tem um foco, o foco é ser generoso. Investe na igreja, investe no reino, investe em pessoas, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, e o Deus não vai te dever nada, porque Ele não deve nada a ninguém, e a prosperidade dos céus virá sobre a sua vida. Diga aleluia. Mas também, quando você está na presença, tem outro resultado bom, outro benefício, que é o que? Deus abre águas, Deus abre mares. Então, às vezes você passar de situações difíceis, que não tem o que fazer, e Deus vem com poder, com milagres, e abre mares na sua vida. Por exemplo, uma saúde complicada. Como que você vai mudar isso? Você não é médico, você não tem poder de entrar no corpo de alguém e mudar a saúde. O que você precisa? De um milagre de Deus. Então vem com Deus, abre os mares, para que você passe em glória, para que o nome dele seja glorificado. Então, quando a presença está na sua vida, você também abre situações complicadas e Deus te abençoa. Aleluia. Mas também, quando você está na presença de Deus, você é ajustado com prioridades. Irmãos, como eu falei aqui dos meus filhos, minha esposa, quero repetir, eles são prioridades para mim, importantes deste mundo, mas só que não é maior que a prioridade do que Deus. E o que acontece com as pessoas, com os irmãos, é que colocam prioridades erradas no seu coração, e essa prioridade tem tirado a alegria, tem tirado a paz. Eu tenho um quadrinho, acho que eu já apresentei aqui, para quem não viu, é um tipo uma engrenagem, onde tem família, aonde tem finanças e aonde tem igreja, vida espiritual. E essa engrenagem, ela só tem poder de gerar um grande resultado se elas trabalharem juntas. Não existe a família em primeiro lugar, a igreja em primeiro lugar, ou a obra de Deus em primeiro lugar. Jesus é em primeiro lugar. Então Jesus na sua família é em primeiro lugar, Jesus na obra é em primeiro lugar, Jesus na igreja é em primeiro lugar. Entenda isso: quando Jesus é prioridade, tudo é prioridade para você, e as coisas vão operando, vão crescendo, vão avançando. Então quando Deus mostra para você: olha, a prioridade dos seus filhos é X, olha, a prioridade do seu casamento é Y. Esse dia eu estava falando com um irmão, falei: irmãos, a sua prioridade agora é casar. Não adianta você querer fazer 1000 coisas, você precisa focar na sua vida, o casamento, porque sem o seu casamento você não vai cumprir o propósito de Deus. Ele abriu os olhos: é verdade, eu preciso resolver isso na minha vida. Realmente, resolva isso, e você vai ver Deus agindo. Ou seja, quando você está na presença, Deus coloca as prioridades certas para você ser abençoado. Perceba que muitas pessoas fazem muitas coisas, e são bênçãos, mas percebe que essas mesmas coisas não dão resultado para elas. Pessoas trabalham na igreja, trabalham na família, trabalham fora e buscam resultado e não conseguem, porque muitas vezes, se não for todas as vezes, a presença de Deus não tem direcionado as suas prioridades, são as suas convicções naturais que direcionam a sua prioridade. E hoje você precisa decidir. Quando for definir uma prioridade na sua vida, entre na presença. Deus, qual que é a prioridade agora? A prioridade é multiplicar a célula, a prioridade é evangelizar, a prioridade é investir um pouco mais nos estudos, a prioridade agora é investir nos meus filhos para não perder. Pergunta ao Senhor Jesus, Ele sempre vai te mostrar prioridades. Lembrando, onde Jesus sempre é prioridade. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas também Jesus transforma as nossas vidas, Ele também fortalece em momentos difíceis. Eu lembro que por muitas vezes precisei de uma direção de Deus. Quarta-feira passada eu estava aqui pregando para os irmãos,
e recebi uma notícia muito ruim a respeito da minha mãe. Os irmãos sabem que minha mãe teve AVC há 3 anos atrás. Quando eu cheguei em Itaquera, 2 meses depois, minha mãe teve AVC. Estava paralisada numa cama. Estava parcialmente andando, agora nem andando não está mais. E eu recebi uma notícia muito ruim. Eu falei, meu Deus do céu. Aquele momento fiquei firme, não chorei, né? Porque homem não chora, né? Brincadeira, homem chora e chora muito, sim, estou brincando. Mas fiquei firme diante da igreja e diante da minha esposa. Cheguei em casa, ela viu a cabisbaixo, eu acabado, eu meio mal. Ela falou, o que foi, Alexandre? Minha mãe está ruim, fiquei mal, dormi mal aquele dia. E no outro dia fui junto para a reunião dos pastores. Toda quinta-feira nós temos o culto de pastores na Vila Mariana. Todos os pastores de São Paulo vai lá com o pastor Wilson. E eu estava pensando, meditando, um pouco triste, situação difícil, que é o 13º dia que o pastor Wilson falou, que a presença nos ajuda em dias difíceis. E eu lembro que chegou a oração, orar por necessidade, eu desabei no choro. Eu falei assim, eu estou muito triste, eu estou angustiado e eu não sei o que fazer, porque eu estou passando um momento muito difícil com a minha mãe, e eu estou completamente desolado, porque cada vez que eu penso no reino de Deus, parece que o diabo ataca a minha mãe. Foi essa mensagem que o diabo colocou: cada vez que você avançar no reino de Deus, eu vou destruir sua mãe. É uma mentira do diabo, tá? O diabo não tem esse poder, mas na minha cabeça estava esse pensamento. Estou abrindo meu coração para você nessa noite. E aí eu fiquei muito mal, mas só que naquele momento, eu vi tanto o encargo dos pastores, a equipe que anda conosco, e eu impus as mãos, orou por mim. Eu lembro como fosse uma mão do Senhor vir descendo do céu, entrando no meu coração e puxava toda a tristeza e angústia, e falava assim para mim: eu estou com você, eu estou com a sua mãe, eu estou nos momentos mais difíceis da sua vida, eu vou conduzir todas as coisas. Naquele momento eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido, fazia tempo que eu não sentia, e desde aquele dia eu tenho ficado em paz com o Senhor a respeito da situação da minha mãe. Sua mãe foi curada, pastor? Não foi curada. Sua mãe melhorou? Muito pouco, mas uma paz tomou meu coração, porque o diabo queria roubar a minha alegria, roubar o meu alvo, meu coração, mas o Senhor tem cuidado da minha mãe e tem cuidado de mim. Então a presença tem esse poder. Aí pergunto para você, se eu estivesse escutando músicas mundanas, se eu estivesse com pessoas ímpias, será que essa presença ia me tomar? Será que essa presença ia mudar meu coração? Com certeza não. Quando eu estou na presença de Deus, Ele vem tirando toda a dor do seu coração. E isso é tão importante, porque da mesma forma que tira dor, Ele produz conexões. Acredite uma coisa, querido, você é resultado, isso é científico, tá? Você é resultado das 5 pessoas mais influentes na sua vida. Você é resultado das pessoas que mais você anda. Então, eu quero definir aqui o Danilo, é só olhar as 5 pessoas que mais fala na vida dele, que mais está com ele, que mais tem influência na vida dele. Aí você vai saber quem é o Danilo. Então, quando você tem conexões corretas, é produzido pela presença de Deus. Então a presença de Deus faz isso. Hoje as minhas conexões, além da minha família, são os pastores. Quando eu trabalhava fora, o meu chefe direto, e assim por diante. Mas só que eu preciso escolher as minhas conexões. Quando eu estou na presença, automaticamente essa presença te coloca diante de pessoas que vão te abençoar, que vão fazer você crescer, que vão levar você a responder corretamente ao chamado de Deus e produzir o quê? Paz, alegria e justiça. Você precisa entender que você estar na presença vai trazer um grande benefício, pessoas que vão abençoar a sua vida. Quem lembra aqui a pessoa que pregou Jesus para você? Levanta a sua mão. Quem lembra? Quem falou de Jesus para você pela primeira vez? Por que você lembra? Porque foi uma conexão celestial e a presença de Deus te conduziu a isso. Quem lembra de um milagre e o nome da pessoa que foi usada para fazer para operar o milagre na sua vida? Levanta a mão. Por que você lembra? Porque uma conexão através da presença trouxe esse milagre. Presta atenção. Todas as conexões que a presença de Deus coloca sobre a sua vida é para marcar e mudar a sua história. Sempre será assim. E você precisa entender esse princípio. Então, produz essas conexões. E por último, essa presença produz satisfação para nós. A equipe de louvor pode subir, por favor. Agora nós temos um objetivo nessa noite. Porque foi essa semana todinha ministramos a respeito de como manter a presença viva. E o pastor Wilson falou diversos pontos importantes. Ele falou sobre adquirir conhecimento. Falou que é importante você conhecer a palavra, conhecer Jesus. E realmente, se você não está estudando a Bíblia, orando, perguntando sobre Jesus, conversando sobre Jesus com as pessoas,
basicamente a presença de Deus vai sair, vai deixar de fluir na sua vida. Outro ponto importante, você precisa avaliar o seu coração. Fala para o seu irmão assim: o seu coração é enganoso. Então, de vez em quando, pelo menos a cada 15, 20 dias, uma vez por mês no máximo, eu paro 20 minutos, 30 minutos, e eu oro da seguinte maneira: Deus, como está o meu coração a respeito da Soraya? Soraya é minha esposa. Eu estou bem com ela? Meu casamento está bom? Ela está satisfeita comigo? Eu estou satisfeito com ela? Fala para mim, Jesus, se tiver alguma coisa, mostra agora, porque eu preciso checar meu coração, porque eu quero checar, porque eu não quero perder a presença de Deus no meu casamento, entende? Aí você que é solteiro, fala: Deus, como está meu coração a respeito do meu casamento, do meu noivo, minha noiva que eu estou aguardando? Meu coração está guardado no Senhor? Eu estou esperando qualquer um chegar? Perceba, como está meu coração a respeito de dinheiro, Deus? O dinheiro tem muito valor para mim? Ou realmente o dinheiro tem o seu lugar importante, mas não é maior que o Senhor? Perceba, uma vez por mês eu faço isso, porque eu não quero perder a presença, porque o nosso coração é enganoso, e de vez em quando, essa loucura de São Paulo, essa loucura de trabalho que nós temos, o diabo, ele é especialista de colocar a sua cabeça, ó, a mil, para você não pensar no casamento, para não pensar nos filhos, para não pensar no futuro casamento, para não pensar na igreja, para não pensar na célula, porque se você pensar, a presença vai te mostrar. Então você precisa hoje decidir, checar o seu coração, mas também precisamos gerar fome, e geramos fome e sede. De que maneira? Envolvendo com a igreja. Fiquei feliz, alguns irmãos fizeram Casa de Milagres, e passamos mais de 110 vidas para a glória de Deus. Diga aleluia por isso. Irmãos, 110 pessoas que não são da igreja foi nas Casas de Milagres. E sabe por que foi na Casa de Milagre? Porque você, junto com o seu líder, junto com o seu discipulador, decidiu se envolver. Pergunto para você que participou, foi muito abençoador a Casa de Milagres? Sim ou não? Sim ou não? Levanta a mão, por favor. Por que foi abençoador? Porque você entendeu que quando você está conectado ao trabalho, à obra do Senhor, isso acrescenta presença na sua vida. E eu quero terminar produzindo intimidade. Não há nada mais importante, o capítulo de hoje fala, que é intimidade. E você, Marcão, aceitaria intimidade de camarilha em qualquer lugar? De jeito nenhum. No estádio de futebol? No pastelão aqui de Itaquera? Por quê? No carro? Não. Marcão, não. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, Marcão. Não, Marcão. Se a Marília não aceita. Marília, foi seu marido, não fui eu, tá? Mas não, a resposta é não. Por que não? Voltando aqui. Por que não? Porque é intimidade. Intimidade a gente não aceita em qualquer lugar. Intimidade é algo entre o casal. Agora, se nós, como seres naturais e carnais, temos essa preocupação com o nosso casamento, por que com o Senhor tem que ser diferente? Eu tive o meu tempo com o Senhor. Eu estava indo para o metrô trabalhar, escutando a live do pastor Wilson. Falei: glória a Deus que você escutou. Mas isso não é intimidade. Isso aqui fosse como o Marcão tivesse sentado com a Marília na casa dele, conversando, tomando café na frente dos filhos. Ele conversa todo dia com a Marília. Você conversa todo dia com Deus. Mas Deus, Ele quer intimidade. Porque é na intimidade que nós falamos os maiores segredos. É na intimidade que nós mostramos as nossas fragilidades e os nossos grandes desejos. As maiores experiências que nós temos é na intimidade no casal. Porque é na intimidade que você revela o seu coração. Você se desarma. Você abre mão de conceitos. Você abre mão de religiosidade. Você abre mão de qualquer tipo de coisa que impeça que você seja profundo. É na intimidade que a gente faz isso. Agora, como você quer conhecer o coração de Deus? Como você quer desfrutar de uma presença tão doce, tão poderosa, se você não tem intimidade com Deus? Se você não consegue ter a capacidade, muitas vezes, de parar 15 minutos no seu quarto, fechar as portas, ligar um louvor e falar: Senhor, fala comigo que eu preciso escutar o Senhor. Eu cheguei aqui 4 horas da tarde, e eu senti um profundo desejo de intimidade com Deus, para fazer este momento com você agora. E o que eu fiz? Fui lá para minha sala,
liguei o louvor no último volume, gritei, louvei, clamei. No primeiro culto, quem estava aqui embaixo escutou, eu gritando lá em cima. E aí minha esposa, Alexandre, está escutando lá na rua. Vai, deixa eu escutar lá na rua. Quer saber? Eu quero Deus. E aí ela saiu do quarto, depois deu uma diminuída para não escandalizar os irmãos. E eu falei, Deus falou comigo assim: eu tenho saudade de você, Alexandre. E quando você faz isso, eu fico tão feliz com você. E é nessas horas que Deus conta os maiores segredos dele. Você acha que Deus vai te contar os maiores segredos na palavra? Ele vai te contar. Mas os mais profundos vai ser quando você pegar essa palavra, ir para o seu quarto 15 minutinhos, meia hora por dia, você parar e falar: Deus, fala comigo, muda a minha vida, muda a minha história. Você vai conhecer o coração profundo de Deus. Você vai conhecer o coração mais íntimo de Deus. E essa presença vai ser tão apaixonante, tão envolvedora, de tal maneira que você vai ficar assim: uau, o que é isso? E você não vai trocar nada. Nada será mais importante que essa presença. E hoje eu quero despertar, porque o pastor Luiz terminou hoje falando. Se você passou por 21 dias de jejum e você não valorizar a presença, irmão, você está perdido. Você está perdido porque você não entendeu o que Deus quer de você. Deus quer aprofundar a intimidade com você para liberar todo o reino do céu sobre a sua vida. Quero repetir isso. Isso é de Deus para você. Deus quer aprofundar a intimidade com você para revelar e liberar todo o reino do céu sobre a sua vida. Mas para isso precisa de intimidade. Eu não vou dar o meu melhor para quem não é íntimo de mim. Você pode ter certeza, as pessoas mais íntimas terão sempre o tudo do Alexandre. E por que disso? Porque é íntimo. Deus já deu tudo, Jesus. Mas tem tanta coisa que Ele quer falar e te dar mais, mas você não para ouvir. É mais ou menos o seguinte: você chega às 11 horas em casa da noite, cansado, trabalha, eu entendo, você é paulistano, trabalha muito. Toma o seu banho, pega o seu WhatsApp e tem intimidade lá. Meia hora, uma hora e meia, 2 horas. Aí dá 1h da manhã, meia-noite e meia, que sono. Ai, mas tem que orar, né? Aí você vai lá, senta 5 minutinhos no seu quarto assim, com a sua esposa roncando, e você diz: Senhor Jesus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha família. Senhor Jesus, que dia, obrigado pelo dia de hoje, abençoa o dia de amanhã, que durma a noite. Senhor Jesus, que eu durmo com os cordeirinhos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Dorme. Aí você faz essa oração, aí quando Deus fala assim: posso falar 1 minuto? Você já está dormindo. Porque Ele queria falar algo, revelar algo de amanhã para você, que ia ser poderoso para a sua vida, mas você não escutou. Você não escutou Deus. Eu quis desafiar pelo menos 5 minutos, você calado, escutando um louvor e pedindo para Deus: fala comigo, fala comigo. Eu preciso da tua presença, Senhor, fala comigo. Como vai ser o meu dia de amanhã? Eu perguntei para Deus se eu devia fazer esse momento ou não. Ele falou: faça, porque eu preciso ensinar o que é presença para os meus filhos. Eu preciso mostrar o que é sentir o meu fogo, sentir a minha presença. Então vamos ficar de pé neste momento. E eu quero começar cantando o louvor.